Olá, sexto ano, professora Sandra de Matemática. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula de matemática? Vamos continuar falando aí dos números decimais. Agora nós vamos falar das operações com decimais, com números decimais. Nessa videoaula, nós vamos falar da soma, da subtração e da multiplicação com números decimais. Eu até coloquei a perguntinha, ó. Você sabe quanto é 0,001 mais 0,23, ou seja, 1 milésimo mais 23 centésimos? Como faz essa continha? Vocês lembram? Esse conteúdo, né, essa matéria aí está na apostila 4, unidade 10, capítulo 1, adição, subtração e multiplicação com números decimais, das páginas 62 até 71. Então, nessa videoaula, nós vamos falar das operações com números decimais. Dessas três operações, adição, subtração e multiplicação. Conteúdo esse já da nossa apostila 4, tá? Apostila 4, unidade 10. Então, vamos lá. Então, vamos começar pela adição e a subtração. Coloquei um resumo bem tranquilinho do método prático. O que vocês têm que lembrar sempre que vocês forem fazer continhas, né, de adição e de subtração com números decimais, de somar e de subtrair com números decimais. Primeiro, igualar o número de casas decimais acrescentando zeros. Então, a primeira coisa é essa, para facilitar a nossa vida, vamos igualar o número de casas decimais colocando zero para completar ali o número de casas. Segundo, colocar vírgula embaixo de vírgula, não posso esquecer. Não importa se tem 3 casas decimais, 2 casas decimais, uma casa decimal, na hora de armar a continha, vírgula embaixo de vírgula. Pronto, se você faz isso, você não vai errar. E lembrando que para fazer, mesmo na adição e na subtração, lá no final, na sua resposta também tem que ter a vírgula. E sempre alinhada com a forma que você colocou lá na continha, vírgula embaixo de vírgula, inclusive na sua resposta. Lembraram? Então, ó, igualar o número de casas decimais acrescentando zeros, colocar vírgula embaixo de vírgula e não esquecer da vírgula na resposta também, alinhada ali com vírgula embaixo de vírgula. Vamos ver nos exemplos, vocês vão lembrar. Vocês já estudaram isso lá no 4º ano, no 5º ano, eu tenho certeza. Então, vamos ver 2 exemplos. Coloquei um de adição, né, um de somar e um de subtrair. Então, vamos ao primeiro exemplo. Eu quero somar 3,28 mais 2,1 mais 0,023. Então, na hora de armar a minha continha, eu tenho que colocar todos esses números decimais com vírgula embaixo de vírgula. Beleza, vírgula embaixo de vírgula. Observe. Ó, vírgula embaixo de vírgula. E aí, o que eu fiz para facilitar? O 3,28 só tinha 2 casas decimais. Eu fui lá e coloquei um zero para ficar com 3 casas decimais. Por que 3? Tá vendo aqui, ó, o 0,023, não são 23 milésimos? 3 casas decimais? Então, eu vou colocar todos eles com 3 casas decimais, para ficar ali bonitinho, organizadinho. Ah, professora, eu não gosto de colocar o zero, mas você sabe que aquela casa decimal ali tá vazia e que ali é zero, certo? O mais fácil, então, é colocar o zero para a gente não errar. Então, eu fui lá, ó, igualei as casas, botei um zero para ficar com 3 casas decimais. A mesma coisa no 2,1, só tinha uma casa decimal, coloquei 2 zeros para ele ficar com 3 casas decimais. E aqui já tinha, né, o 0,023, 3 casas decimais. Todos eles agora com 3 casas decimais. Eu vou somar. Então, milésimo soma com milésimo, centésimo com centésimo, décimo com décimo e a parte inteira com a parte inteira. E eu não posso esquecer de alinhar a vírgula, ó, vírgula embaixo de vírgula. Então, foi isso que nós fizemos aqui, ó, 3, 8 mais 2, 10, subiu 1 aqui em cima, 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4. Aí, desceu quem aqui, ó? A vírgula na posição dela, alinhada, e fomos lá para a parte inteira, 3 mais 2, 5. Então, 5 inteiros e 403 milésimos, 5,403. Bem fácil, lembraram? Vírgula embaixo de vírgula, igualando as casas, acrescentando zeros, né? Pode ser 1, pode ser 2 zeros, não importa. Igualando as casas e colocar
colocar a vírgula também na nossa resposta ali, alinhada, vírgula embaixo de vírgula. Bem fácil. A mesma coisa na continha de diminuir. Só que na de diminuir a gente tem que lembrar que tem que pedir emprestado e aquela coisa toda. Então, na subtração, né, na continha de subtrair, você tem que ficar atento para colocar, né, os zeros, igualar as casas, porque você vai ter que pedir emprestado em alguns casos. Então, observe esse exemplo que eu coloquei. 12,5 menos 4,825. Então, na hora que eu vou armar minha continha, imagine se não tivesse esses dois zeros. Ah, eu quero subtrair. Tem alguém ali para tirar o 5? Não, então eu vou ter que colocar quem? Zero. A mesma coisa o 2. Ah, não tem ninguém para tirar, então eu tenho que colocar o zero. Então, nesse caso aqui, é muito importante igualar as casas. Então, eu precisei igualar as casas ali colocando os dois zeros. Porque eu preciso de alguém para subtrair aqui o 5, alguém para subtrair o 2. Então, nós precisamos igualar as casas e colocar o zero. Beleza, então ficou 12,500, né? Menos 4,825. Aí, fácil. Beleza, agora todo mundo tem seu lugarzinho ali. Vírgula embaixo de vírgula. Só que nesse caso aí é um daqueles casos que eu falei que a gente tem que pedir emprestado. Então, nós vamos pedir emprestado direitinho para não errar. Vamos começar aqui, ó. A gente começa sempre aqui, da esquerda, da direita para a esquerda, né? Do finalzinho ali, da direita para a esquerda, pedindo emprestado. Então, esse zero aqui vai ficar valendo 10. E ele pediu emprestado para esse aqui, que era 10, que vai passar a valer agora quanto? 9. E esse pediu emprestado para quem? Ah, para o 5, que passou a valer 4. Só que 4 não dá para tirar 8, então ele vai pedir emprestado também. Ele ficou valendo 14. Esse 14 pediu emprestado para quem? Aqui, para o 12, né? Para o 2, que era 12. Então, ele vai ficar valendo 11. E essa unidade aqui, prestou, ficou valendo 0. Então, ó, tenho tudo bonitinho. 10, aí esse aqui que valia 10 passou a valer 9. Esse aqui que era 4 também teve que pedir emprestado, então ficou valendo 14. Esse, o 2 aqui, ficou valendo 1, só que ele também não dá para tirar 4, então ele pediu emprestado, ficou valendo 11. E no final, esse 1 aí, que emprestou, né, no final, ficou valendo 0. Então, eu posso agora fazer a minha subtração. 10 tira 5, 5. 9 menos 2, 7. 14 menos 8, 6. Vírgula embaixo de vírgula. 11 menos 4, 7. E aqui o 0, não preciso colocar o 0. Então, nossa resposta, 7 inteiros e 675 milésimos, ou 7,675. Então, bem fácil, tanto na adição quanto na subtração. Primeiro, igualar as casas, colocando quem? Os zeros. Zero aí para ajudar, né, igualando as casas. Segundo, vírgula embaixo de vírgula. Terceiro, não esquecer a vírgula na nossa resposta. E sempre alinhada com os números da continha, tá? Vírgula embaixo de vírgula. E na continha de menos, de subtrair, fiquem ligadinhos nessa história, que você precisa, né, igualar as casas, porque muitas vezes você pode ter que pedir emprestado, igual nós pedimos aí no nosso exemplo. Lembraram? Bem tranquilo, né? Eu sei que vocês sabem isso. Então, agora nós vamos para a multiplicação. Na multiplicação, vamos ver a regrinha também, que eu coloquei um resuminho. Multiplicamos os números como se fossem números naturais. Você faz a continha de multiplicar normalmente. Não pensa na vírgula. Multiplica normalmente. No final, é que você vai ter que somar o total de casas que você multiplicou e colocar lá na sua resposta. Vocês lembram isso? Então, a gente vai ver no exemplo. Mas o importante é, multiplicamos os números como se fossem números naturais, sem vírgula. Segundo, colocamos a vírgula no resultado de maneira que a quantidade de casas decimais desse resultado seja igual à soma da quantidade de casas dos decimais ali, né? De casas decimais dos fatores. Então, você vai a soma de todas as casas decimais dos fatores, ou seja, dos números que estão multiplicando. Vamos ver no exemplo. Dois exemplos que eu coloquei. Letra A. 0,7 vezes 0 vezes 1,2.
0,7 vezes 1,2. Você já sabe que a sua resposta vai ter quantas casas decimais? Uma mais uma, duas. Então, você já sabe que a sua resposta vai ter duas casas decimais. Então, é bem fácil. Você olha aqui para os fatores. Junta as casas decimais desses dois fatores. Uma, duas, três, quatro casas. Então, nossa resposta vai ter que ter 4 casas decimais. Vamos ver isso. Então, vamos para o primeiro exemplo, a letra A. Eu vou fazer 0,7 vezes 1,2. Aqui você não precisa nem se preocupar de colocar vírgula embaixo de vírgula, porque você só vai pensar nessa vírgula lá na resposta. Então, você vai multiplicar normalmente, como se fosse uma conta sem vírgula. Então esquece que a vírgula está aqui, você está fazendo lá 7 vezes 12. Vamos pensar assim, que a gente está fazendo 7 vezes 12. Então, vai lá, 2 vezes 7, 14, sub 1, 2 vezes 0, 0 e 1, 14. Aí agora eu vou multiplicar 1, né? Vem uma casinha para cá, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 0, 0. Aí a gente não soma na multiplicação? 4, 1 mais 7, 8 e o 0. Aí sim, agora, aqui na nossa resposta, nós vamos ter que colocar a vírgula. Aqui que você vai, no primeiro fator, uma casa decimal. No segundo fator, uma casa decimal. Quantas casas, então, eu preciso para ter na minha resposta? 2 casas decimais na minha resposta. Então, eu vou lá e conto 2 números, coloco a vírgula, porque eu preciso de 2 casas decimais na minha resposta, porque eu tenho que somar as casas decimais dos fatores, ou seja, dos números que estão multiplicando. Uma casa mais uma casa, 2 casas decimais. Então, eu tenho que ter na minha resposta 2 casas decimais. Segundo exemplo, a mesma coisa. É como se eu tivesse 2.123 vezes 13. Então, eu vou fazer essa continha. Então, vou lá e vou fazer essa continha exatamente. Vou multiplicar o 3, né? Fazer toda a multiplicação do 3. Depois, eu vou fazer toda a multiplicação do 1. Ainda coloquei um 0 aqui, para a gente não esquecer que essa casinha aqui está vazia. Aí, somei, né? Todas as unidades, as dezenas, somei todo mundo. Aí, na minha resposta, eu tenho que pensar, quantas casas eu preciso colocar aqui? Então, você vai lá, no primeiro fator, 3 casas decimais. No segundo fator, uma casa decimal. Então, minha resposta, 3 mais 1, 4. 4 casas decimais. Então, você vem aqui e conta, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4 números. Coloca vírgula, porque agora você tem 4 casas decimais. Tá vendo? Então, na multiplicação, bem tranquilo. Você multiplica normalmente, como se fosse lá dos números naturais, e no final, você conta o número de casas decimais lá dos fatores. Junta tudo e vai ter que ter lá na sua resposta esse total de total de casas decimais. Certo? Bem tranquilo também. Espero que vocês tenham lembrado. Das expressões numéricas, não muda nada, as regras são as mesmas, que nós trabalhamos lá nos números naturais, com as expressões, depois com as frações, nós já trabalhamos com as expressões, e agora com os números aí, com vírgula, né, os decimais, as mesmas regrinhas. Primeiro, quando eu tenho, parênteses, colchetes, chaves, quem vem primeiro? Os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. E nas operações, primeiro vem as potências e raízes, depois a multiplicação e a divisão, e no final a soma e a subtração. Então, essas regras são as mesmas. Agora, qual é a segunda regrinha, a segunda dica? Em expressões contendo frações e números decimais, devemos trabalhar transformando todos os termos em um só tipo de número racional. Em um só tipo de número racional. Como assim, professor? Se você tem misturado numa mesma expressão numérica, frações e números decimais, número com vírgula, ou você trabalha tudo, passa todos para fração, ou você passa tudo para vírgula, para decimal, que é mais fácil de trabalhar. Porque senão você vai somar vírgula com fração? Não. Eu tenho que somar decimal com decimal, ou fração com fração. Então, o meu conselho é,
Assim, professora, é obrigado? Não, mas o meu conselho é, eu gosto, né? Assim, eu acho mais fácil. Para adição e subtração, para somar e subtrair, é mais fácil trabalhar com decimal, porque você faz ali vírgula embaixo de vírgula e é bem fácil. Então, sempre que você for somar ou subtrair, a minha dica é, passa para vírgula. Vai trabalhar com vírgula que é mais fácil, porque você faz a continha vírgula embaixo de vírgula. Porque nas frações você não tem que fazer MMC? Aí já é mais chato. Então, a adição e a subtração, ela é mais fácil trabalhar com os números decimais, com vírgula. Já a multiplicação e a divisão, eu acho mais fácil trabalhar com as frações, porque você multiplica ali de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, estas duas regrinhas aqui de baixo não são regras, são dicas. Assim, uma dica de professora. O que eu acho mais interessante, o que eu acho mais fácil. Quando eu estou somando ou subtraindo, eu gosto mais de trabalhar com vírgula. Porque aí nas frações eu tenho que fazer MMC e já é mais chato. Já na multiplicação e divisão, eu prefiro passar para fração. Porque nas frações é mais fácil multiplicar e dividir nas frações do que com um número com vírgula, certo? Mas aí é uma escolha de vocês. Isso é só uma dica, tá? Mas o ideal é que você trabalhe sempre no mesmo tipo. Eu gosto de passar tudo para fração porque eu gosto de fazer com frações. Tá ótimo. Eu gosto de trabalhar com decimais, eu gosto de passar para vírgula. Também. Então aí vai ser uma coisa de vocês. Vocês é que vão ver o que gostam mais de fazer, tá? Coloquei 2 exemplos também. Letra A. Então aqui na letra A é um exemplo. Ó. Eu tenho 1/2 vezes 1/4 mais 0,03 menos 1,02 menos 1. Então, eu tenho misturado aqui. Eu tenho fração, eu tenho multiplicação, eu tenho subtração, eu tenho parênteses. Então, o que nós vamos resolver primeiro aí? O que eu fiz? Primeiro, eu passei essa fração aqui para decimal e essa fração aqui para decimal. Professora, como é mesmo que passa para decimal? Dividindo de cima pelo de baixo. 1 dividido por 2, 0,5. 1 dividido por 4, 0,25. Então, eu passei eles para decimal. Os dois para decimal. E aí, eu vou fazer essa parte agora. O que eu vou fazer? Eu posso resolver quem ali? Os parênteses, ó. Aqui não é uma subtração? 1,02 menos 1. Isso vai ficar 0,02. Então, a única coisa que eu fiz, o que eu fiz aqui na primeira linha? Eu passei as duas frações para decimal e resolvi o que tinha nos parênteses. Agora, nessa segunda linha, tem uma multiplicação, uma soma e uma subtração. Vou fazer multiplicação primeiro. Então, eu multipliquei, usando aquelas regrinhas lá, né? Que a gente acabou de fazer a continha de multiplicar. Aí, fiz essa multiplicação, deu 0,125. Aí, repeti o restante, mais 0,03 menos 0,02. Então, na primeira linha, eu só passei as frações para decimal, resolvi os parênteses. Agora, na segunda linha, eu só resolvi a multiplicação, repeti o restante. Agora, aqui eu tenho uma continha de mais e uma de menos. Aqui aparece primeiro. Apareceu de mais, vou fazer ela primeiro. Então, fiz isso com isso. Coloquei aqui. Menos 0,2. Então, eu tenho aí 0,135 ou 135 milésimos, tá? A mesma coisa aqui no nosso segundo exemplo. Aqui não tinha fração nenhuma, então já estava tudo em decimal, aí a gente foi só observando o que a gente podia fazer primeiro, os parênteses. E dentro dos parênteses eu tenho uma de multiplicação e uma de menos, de subtrair. O que eu vou fazer primeiro? A multiplicação. Aí eu fiz essa multiplicação aqui e repeti todo o restante. Agora, o que nós podemos fazer na segunda linha? Essa continha aqui de menos, dos parênteses, para tirar os parênteses agora. Então, eu já vou conseguir tirar. Aí ficou esse resultado aqui, 2,04. Aí, eu tenho 13,6 menos 4 vezes 2,04. Eu vou fazer a continha de menos ou a de multiplicar primeiro? A de vezes, a de multiplicação. Então, vou fazer essa continha de multiplicar aqui. Aí, deu esse resultado, 8,16. Agora sim, eu posso fazer a de menos. 13,6 menos 8,16.
que vai dar 5 inteiros e 44 centésimos. Então, lembrem, parênteses, colchetes, chaves. E quando as operações, potências e raízes, a gente ainda nem aprendeu com os decimais, a gente ainda vai vir lá na frente. Depois a multiplicação e a divisão. E por último a soma e a subtração. Lembrando que, por exemplo, soma e subtração, se as duas estiverem juntas, a que aparecer primeiro, tá? Então vamos lembrar isso aí, das expressões, tá? Mas mais pra frente a gente vai treinar bastante exercícios envolvendo as expressões. E para finalizar, os números decimais com porcentagem. Vocês, quando nós estudamos as frações, nós estudamos a porcentagem com as frações. Por exemplo, 2% de 80. 2% não é uma fração onde o denominador é 100? Isso. Olha o que a gente colocou aqui só para lembrar. O que eu coloquei? O que é porcentagem? É uma parte de um todo de 100 partes. Então, você tem 100 partes, você tira uma parte dessas 100, você tem uma porcentagem, alguma coisa por cento, alguma coisa de 100 que você tem. Então, essa fração aí, que representa a porcentagem, ela tem sempre o denominador 100. Vocês já viram isso lá nas frações. Então, nós vamos pegar essa fração com o denominador 100 e passar para a vírgula, que é a mesma coisa. Nós estamos trabalhando, podemos trabalhar a porcentagem com fração, com número decimal. Então, vamos ver isso. Em um grupo de 100 garotos, 75 deles gostam de futebol. A fração que representa a quantidade de meninos desse grupo que gosta de futebol é... Então, tem 75 meninos de um total de quantos? 100. Então, nós temos 75 para 100, ou 75%, 75 de 100, certo? 75 meninos de um total de quantos? 100. Então, isso aí é 0,75, que é a mesma coisa que 75%. Então, observem, eu posso escrever essa porcentagem aqui, 75%, em fração ou em decimal, que é a mesma coisa. 75 centésimos em fração representa 75 sobre 100. E 75 centésimos com vírgula? 0,75. A mesma coisa, só que aqui eu tenho 75% representado na forma fracionária, né, de uma fração, e aqui na forma decimal. Mas são o quê? Coisas iguais. As duas formas estão representando os 75%. Então, vamos ver com um exemplo. Vamos ver o exemplo. Um colégio tem 2.100 alunos, dos quais 55% têm menos de 12 anos. Quantos alunos têm menos de 12 anos? Então, o que nós queremos saber? Quanto é 55% de 2.100? Ou seja, 55% do total de alunos. Então, nós queremos calcular exatamente isso, 55% de 2.100. 55% vezes 2.100, porque eu já falei para vocês que esse dia aí quer dizer vezes. Só que esse 55% eu posso escrever ele na forma fracionária ou na forma decimal, que nós já vimos ali no slide anterior. Então, 55% em fração é 55 sobre 100, 55 centésimos, ou 0,55 na forma decimal. Eu posso usar essa forma decimal. Eu não quero fazer 55% vezes 100. Eu posso fazer 55 sobre 100 na forma fracionária, multiplicando por 2.100, igual a gente fazia lá nas frações. Ou eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse 0,55, que é a mesma coisa que 55%, e multiplicar por 2.100, porque a gente já fez agora a continha com vírgula. Então, eu posso pegar o 0,55 vezes o 2.100. Aí, eu já chego logo na resposta. 1.155 alunos têm menos de 12 anos. Então, bem fácil. Você pode escrever na forma fracionária ou na forma decimal. Na forma decimal, tem que ter quantas casas decimais? 2. Então, os 55% vai virar 0,55. 2 casas decimais.
0,55, que é a mesma coisa que 55%, vezes o total de alunos. Então, quando eu já chego, ó, logo na minha resposta, bem fácil mesmo. Vamos ver mais um exemplo. Numa sorveteria, 30% dos 250 sorvetes vendidos por dia são de sabor morango. Quantos sorvetes de morango são vendidos por dia nessa sorveteria? O que nós queremos saber? Quanto é 30% de quanto? De 250. Então, nós queremos fazer exatamente isso. 30% de 250 é fazer 30% vezes 250. Só que eu posso multiplicar esses 30% por 250 na forma fracionária ou na forma decimal. Você pode escolher. Na forma fracionária seria 30 sobre 100 vezes 250. Então, você faria 30 vezes 250 e ia dividir por 100. Se você já quiser fazer direto, o que você vai fazer? Posso fazer na forma decimal. 30% não é 0,30? 0,30 vezes 250. Já vou chegar logo na minha resposta. 75 sorvetes são de morango nessa sorveteria aí por semana, né? São vendidos 75 sorvetes de morango por dia nessa sorveteria, porque era a nossa pergunta lá. 30% de quanto? De 250. Entenderam? Vocês vão poder calcular a porcentagem usando fração. 30 sobre 100 vezes 250, igual nós fazíamos lá nas frações. Ou usando decimal, você já passa logo para decimal. 30 sobre 100, 0,30, 30 centésimos, vezes 250. E aí já faz a continha de multiplicação e já vai chegar logo na resposta. Gostaram? Bem interessante, né? Vocês são demais, eu tenho certeza que vocês entenderam. Então, chegamos ao fim dessa videoaula. O que nós falamos hoje nessa videoaula? Sobre a adição, a subtração e a multiplicação de números decimais. Aí falei um pouquinho sobre as expressões numéricas, né? Relembramos como resolver expressões numéricas com esses números decimais. E agora, no final, a porcentagem, né? Através dos números decimais. Uma multiplicação de números decimais na porcentagem. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, reveja a aula. É importante vocês reverem quando não entenderem. Ou anotem a dúvida para me perguntar lá no meu TD, no nosso encontro, né? Tirar dúvidas. E podem me perguntar também no Escola Web. Então, nós temos várias formas de tirar essas dúvidas. Não pode ficar com dúvida, tá bom? Eu deixei para vocês aí os exercícios, páginas 66, 67, 68, 69 e 70. Não são muitos, são fáceis, não fiquem apavorados. E nós só vamos corrigir esses exercícios lá no dia 3 de novembro. Por quê, professora? Porque semana que vem é semana de prova. Aí eu não vou postar nenhuma correção, nada. Vocês vão estar estudando para a prova, fazendo a prova. Aí na outra semana, só em novembro, no dia 3 de novembro, que eu vou colocar a correção desses exercícios, tá bem? Mas isso eu falo com vocês lá no nosso TD. Beijos, até daqui a pouco. Tchau!